Cedido pela tua permissão, Senhor, aqui neste primeiro momento, onde louvamos, oramos, agradecemos a Ti, brincamos na Tua presença, porque a Tua presença tem o cheiro suave da alegria, Pai. Mas neste momento, Senhor, estamos aqui com nossos corações prontos e os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra. O Arley está com esta incumbência, Pai, e neste momento oramos pela vida dele, que o Senhor possa, neste momento, Pai, usar o seu vaso, o seu instrumento para trazer uma palavra de consolo, de conforto, ou como queira que o Senhor faça que a gente possa receber. Obrigado, Senhor, pela vida do Arley. Obrigado, Senhor, por esta união de adoradores. E neste momento te agradecemos porque temos a certeza da vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Prazer. Ok. É um prazer imenso estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Eu queria trazer o meu grupo também, não é muito grande, mas hoje, por coincidência, é congresso de mulheres lá na igreja. Alguns têm a responsabilidade de ajudar as irmãs em algumas peças e outras coisas. E por isso não puderam vir, mas está aqui comigo um dos integrantes, Vitinho. Ficou meio acanhado, as músicas ele sabia quase todas, mas ficou acanhado de vir aqui à frente. Sem demoras, eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Tem um tempo que Sérgio está para me convidar, em alguns momentos ele convidou e eu não pude estar aqui, mas é um prazer dizer sim para esse homem, que é uma inspiração. Amo ver esse homem pregar, é uma inspiração para mim. Aprendi e cresci muito com ele. Vocês têm o privilégio de ter um grande homem de Deus como pastor de vocês. Marcos capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 22. Amém? Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: vejo homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente, e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou para casa, dizendo: não entres no povoado. Amém? Meus queridos, todas as curas a qual Jesus fez durante o seu tempo na terra, elas não foram acontecimentos apenas para agraciar, apenas para dar uma resposta à pessoa que recebeu a cura, mas elas aconteceram também para nos trazer ensinamentos. E essa cura em especial que acontece aqui, que Marcos descreve, a gente vai observar que somente Marcos descreveu. Alguns outros eventos a gente vai ver que outros evangelistas escrevem também sobre esses eventos, mas esse em específico apenas Marcos escreve sobre ele. E ele tem algumas particularidades que servem para nosso aprendizado. E aqui podemos aprender ao olhar da cidade de Betsaida e também o que Jesus fez com aquele cego em específico para trazer para as nossas vidas.
no olhar da cidade de Betsaida, nós vamos ver aqui que Jesus, quando ele recebe pessoas que trouxeram esse cego, apresentando ele e pedindo que tocasse no cego, a primeira atitude de Jesus foi pegar esse cego pela mão e caminhar para fora do povoado. Quando eu li isso, eu fiquei a me perguntar o porquê. E o porquê está descrito em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 21, que Jesus começa a dizer sobre as cidades que não se arrependiam, mesmo vivendo milagres. Em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 21, ele diz: ai de Corazim e ai de Betsaida, porque essas cidades viveram muitos milagres, mas não se arrependeram. E ele completa dizendo que se em Tiro e em Sidom tivesse tido a mesma quantidade de milagres que Betsaida e Corazim viveu, essas cidades teriam se arrependido. Mas Betsaida e Corazim viveram muitos milagres de Jesus, mas não se arrependeram. Eram cidades incrédulas. Foi assim que o próprio Cristo descreveu essas cidades. E aqui a gente tem um grande ensinamento, que a incredulidade, ela se apresenta não é pela falta da ação de Deus. A incredulidade, ela se apresenta com a falta da nossa reação com as ações de Deus. Muitas das vezes nós vivemos a ação de Deus em nossas vidas. Deus está nos guiando, nos tomando pela mão, fazendo milagres, abrindo portas em nossas vidas. Mas mesmo assim, somos pessoas incrédulas. Porque a incredulidade, ela está exposta nas nossas reações à ação de Deus. Cristo, ele descreve essas cidades como incrédulas, porque elas não reagiram com arrependimento aos milagres. Viveram milagres de Cristo, mas não reagiram a esses milagres com arrependimento. Porque não adianta nada vivermos ações de Deus em nossa vida, se nós não vamos reagir com uma vida de arrependimento diante dele, com uma vida de separação para ele. É isso que ele espera de nós, que vivamos uma vida de separação para ele. A fé nele, na prática, é mudarmos toda a nossa rota de vida, é mudarmos muitas vezes os nossos projetos, os nossos desejos e anseios, para adequar segundo a vontade dele para as nossas vidas. E essas cidades viveram milagres extraordinários e não se arrependeram, não mudaram a sua rota, continuaram nas mesmas práticas e vivendo do jeito que desejavam. Mas o ensinamento para o cego, em específico, é que chegaram para Jesus pedindo um toque. Claramente no texto, esse toque a qual é rogado para Cristo é um toque de cura. Um toque que Cristo tocasse e resolvesse o problema no mesmo instante. E nós lemos o texto e isso aconteceu. Mas a resposta imediata de Jesus não foi um toque de cura. E esse momento específico eu vivi recentemente. Estava passando por alguns problemas. E eu clamava ao Senhor, pedindo a ação dEle. Deus, intervém nisso. Eu preciso da sua ação. Eu estava clamando o toque resolutivo do Senhor. Mas Ele não estava fazendo isso. A mesma resposta que Ele deu para esse cego, Ele me deu. Em vez de vir com um toque dEle para resolver, Ele pegou na minha mão e me conduziu até o local do milagre. Muitas das vezes a resposta de Cristo não é a que nós queremos no momento imediato, mas é a melhor que nós precisamos para o momento. Porque mais do que o toque resolutivo, Jesus chegou para aquele cego com mais intimidade do que apenas um toque para resolver o problema. Ao invés de apenas tocar no problema, Ele pega aquele cego pela mão e carrega ele.
E as adversidades a qual nos colocamos muitas das vezes, elas servem para isso, para nos trazer mais intimidade com o Senhor. E isso aqui eu posso citar alguns textos que nos comprova isso. E um que muito me toca é Jó capítulo 42, versículo 5, que Jó descreve no seu último capítulo, que antes eu conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos veem. Jó meditando sobre tudo que ele sofreu. Aqui eu não vou precisar descrever o sofrimento de Jó, todos nós conhecemos o quão profundo e doloroso foi a vida de Jó. Mas ele, olhando tudo isso e refletindo sobre o sofrimento, ele descreve que antes de tudo acontecer, ele conhecia Deus de ouvir falar, e depois de todo o acontecimento, e depois de tudo se resolver, depois de ele receber a bênção de Deus, ele descreve que agora ele conhece porque os olhos dele veem. Ou seja, a intimidade aumentou. O que era apenas pela audição, hoje ele também tem a visão desse Deus maravilhoso. A primeira tempestade a qual os discípulos sofreram na caminhada com Cristo, eles vão descrever logo depois que Jesus acalma a tempestade, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos que nesse mesmo texto já haviam visto curas de Jesus, das mais variadas, e eles mesmos estão perplexos, se perguntando: quem é esse? Nós andamos com ele e não conhecíamos essa parte dele, não conhecíamos esse poder de acalmar a tempestade. Às vezes você conhece o Cristo que mudou a sua vida, está vivendo agora uma adversidade, mas na frente você vai conhecer o Cristo que vai salvar a sua família. Você vai conhecer o Cristo que vai curar a depressão, que vai retirar a ansiedade, que vai entrar e resolver um problema específico ao qual você está passando. E nós só podemos ter essa intimidade maior com Cristo a partir do momento em que vivemos essas tempestades ao lado dele. Ele se apresenta com maior intimidade nesses momentos de diversidade. E outro texto bastante maravilhoso que fala sobre isso está em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Ele diz assim: por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando com a tempestade, com as adversidades, com a dificuldade da vida, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. E não é depois da adversidade, não é depois que a vitória vem, não é depois que tudo se resolve, é durante o processo que no exterior está sendo doloroso, mas no interior, durante o processo, Deus está nos enchendo todos os dias. Essas são as pérolas, os tesouros das adversidades. E foi isso que Cristo apresentou para aquele cego naquele momento. Você deseja, você quer, precisa do toque para resolver o seu problema. Mas nesse momento eu estou tocando em você e trazendo mais intimidade comigo. E muitas vezes estamos passando por isso. E nesse momento de caminhada com Cristo, de maior intimidade com Ele, nós muitas das vezes nos comportamos reclamando, nos comportando de maneira negativa, dizendo: Deus, o porquê o Senhor não age? Mas Ele está te dando mais dele dentro do seu interior, no seu interior. Ele está dando mais dele para você, todos os dias te enchendo. Mas nós não percebemos, prestamos atenção apenas no exterior e não aproveitamos da intimidade a qual Ele está nos dando todos os dias. Outra coisa,
Ele pede um toque, roga um toque para resolver o problema. Jesus pega na mão dele e carrega. Deus, ele nos coloca em situações para ter mais intimidade com ele, com a mão dele fechada. A mão de Jesus estava fechada, segurando a mão do cego e o conduzindo. E qual é a nossa reação? De pedir a Deus a ação dele e ele nos responder com a mão dele fechada. A presença dele está do lado, está próximo. A presença dele está aqui do lado, me conduzindo, mas a mão dele está fechada. Ele está todo dia me dando mais dele, mais poder, mas a mão dele está fechada. Todo dia ele está se revelando a mim, revelando a sua palavra, revelando os seus desejos para a minha vida, me enchendo mais dele, mas com a mão fechada. E a nossa reação a isso deve ser aguardar o toque de resolução. Mas na frente nós lemos o texto e vimos que Cristo tocou e resolveu o problema do cego. Mas é necessário ter calma, aguardar esse momento e desfrutar da intimidade do processo com Ele. No processo nós passamos por um momento de mais intimidade com o Senhor e devemos aproveitar. Mas além disso, teve outra questão que tornou esse milagre ímpar, porque ele aconteceu em 2 momentos. Os incrédulos vão dizer que Jesus falhou, mas nós cremos em um Cristo que mesmo na terra, sendo homem, ele era também 100% Deus. E sendo 100% Deus, ele não falha, ele é inerrante. Porque o milagre aconteceu em 2 etapas. Diferente de outros, Jesus ele pega e cospe diretamente nos olhos daquele cego. O texto é claro em dizer que ele cospe diretamente nos olhos. Nós vamos ver em outros milagres que Jesus ele cuspiu no chão, fez uma lama e pôs nos olhos do cego e pediu para ele lavar o tanque. Em Marcos capítulo 7, se eu não me engano, a partir do versículo 33, Jesus ele cura um surdo também, cuspindo no ouvido do surdo. Algumas coisas que parecem ser toscas, e a gente vai ver outros milagres ao qual Jesus faz de diferentes formas, e isso é ele nos ensinando que ele não tem um ritual para trabalhar em nossas vidas. Em nosso tempo, agora, a igreja do Senhor, principalmente a igreja brasileira, temos que prestar atenção que tem entrado em nosso meio uma teologia que ensina rituais para alcançar a vitória, passos para alcançar a bênção. Mas o nosso Deus, ele não se conecta com rituais, ele não se conecta com passos, com mantras, com coisas ritualísticas para agir. Ele age do jeito que ele quer e da forma a qual ele deseja. Não existe um óleo ungido, super ungido, que vai tocar e você vai... Não, é a vontade dele, o desejo dele, a hora que ele quer e do jeito que ele quer. Por isso, toda vez que ele te responder, por mais estranho que pareça, toda vez que ele te der um comando, por mais tosco que possa parecer, apenas aceite e faça segundo a vontade dele, porque ele tem um total controle para agir nessas situações. E Jesus ele cospe diretamente nos olhos daquele cego, e depois pergunta se ele está vendo alguma coisa, e a resposta é: eu vejo homens como árvores. Alguns vão dizer: e falhou. A técnica que Jesus usou falhou. Mas eu acredito em um Cristo todo-poderoso que não falha.
e fiquei a meditar, Deus, o porquê? O que é que o Senhor quer dizer com isso? Porque esse homem viu homens como árvores. E uma explicação ao qual Deus me deu também é que Jesus deixou ele desfrutar um pouco da visão de Deus ao nosso respeito. Deus, ele nos enxerga também como árvores. E eu fiquei a meditar o porquê e quais lições nós devemos tirar de ser como árvores. Como árvores, Deus, ele deu o poder a Adão no jardim do Éden para cultivar e para cuidar dos animais. O homem na cadeia alimentar está acima, ele cuida das árvores. Mas a gente pode se sentir até superior nisso. Mas nós vamos ler aqui em Jó capítulo 14, nós vamos ver que não é bem assim. O homem é extremamente frágil. Em Jó no capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 5, Jó descreve a fragilidade humana. O quanto o homem é frágil e por qualquer coisa ele morre. Qualquer coisa pode chegar e levar a vida do homem. Mas uma árvore, a partir do versículo 7 ele descreve: para uma árvore há esperança, mesmo quando cortada, voltar a brotar, e os seus brotos não deixam de existir, ainda que sua raiz apodreça na terra e o seu tronco morra no pó. Ela brotará ao cheiro das águas e lançará como ramo uma planta nova. Como árvores, Deus, ele nos dá mais de uma chance. Como árvores, você pode ter secado, o seu tronco morreu, parece não ter esperança se você fosse um homem comum, mas Deus, ele te enxerga como árvore e você tem mais uma chance de brotar novamente. Qual é a característica que a gente vê? Essa árvore que brota novamente, ela está junto ao ribeiro de águas e ao cheiro, só em estar próxima às águas, essa árvore ela volta a brotar novamente. E em João capítulo 4, Jesus, ele se apresenta para a mulher samaritana como a água da vida. Ou seja, nós como árvores, que muitas das vezes morremos com nossas escolhas ruins, com nossos pecados escondidos, nós morremos. Mas Cristo está nos dizendo essa noite: você tem mais uma chance. Se aproxima de mim, se aproxima dele, se aproxima de Cristo, que é a água da vida, e você vai voltar a brotar. A sua árvore que em um momento esteve seca, morta, para os olhos humanos não tem mais chance, não tem mais sequência. Cristo está dizendo: volta a brotar, basta se aproximar de mim. E como árvores, Jeremias também ele descreve no capítulo 17, a partir do versículo 5, Jeremias descreve que o homem que confia em si mesmo, ele é como um arbusto no deserto. Ele não vai notar nada que vai acontecer ao seu redor, porque ele está no deserto, em um clima árido, salgado ao seu redor. Fadado ao fracasso, vai morrer. Um arbusto, uma árvore pequena no lugar árido, no lugar deserto, onde não tem água, não tem como se nutrir. Está fadado ao fracasso, está fadado a morrer. Esse é o homem que confia em si mesmo. Mas o que confia no Senhor é como árvore plantada junto às águas. Estende as suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois a sua folhagem estará sempre verde. No ano da seca não ficará preocupado, nem deixará de dar fruto. Esse é o homem que confia no Senhor. É como árvore plantada junto às águas. Se você põe a sua confiança no Senhor, Jeremias está aqui descrevendo que mesmo no momento de seca,
essa pessoa não vai estar preocupada. Mesmo no momento em que não tem mais chuva, onde você não ouve mais a voz do Senhor, onde você vem ao culto e não sente mais o arrepio da presença do Senhor, onde você ouve a palavra de Deus e não chora mais. Existem esses momentos de seca, onde parece que nada faz sentido, mas quem está junto às águas, mesmo nesse momento de seca, ele não para, ele não se preocupa, ele tem a certeza que está plantado no Senhor. E essa árvore ela resiste aos momentos de seca, de adversidade, porque ela está plantada no Senhor. Nós somos como árvores, e Deus, por sua misericórdia, nos dá diversas chances, mesmo caindo, tropeçando, nos afastando dele. Ele nos dá diversas chances, e nos está dando hoje de se aproximar dele novamente, para renovar as nossas folhagens, nos dá a nutrição necessária para seguir na caminhada. E logo após que Jesus cospe nos olhos dele, ele diz que vê homens como árvores, Jesus toca. Agora é o toque definitivo, o toque que cura, que traz a cura 100% para ele. Depois que Jesus toca, pergunta: e agora vê? Agora a visão dele está estabelecida 100%. Agora ele vê normalmente como eu e você vê. Existem as fases, existem os processos ao qual Deus ele nos coloca. A primeira fase parece ser humilhante. Ele pediu o toque do Senhor e recebeu uma cusparada no rosto. Tem situações a qual Cristo nos coloca. Não é diabo, não é o inimigo, não é homem. Às vezes é Deus mesmo que nos coloca em situações que a nossa visão parece ser humilhante. Êxodo capítulo 14, o versículo 4, 8 e 17. Está descrito lá que Deus ele colocou no coração do faraó, intentou no coração do faraó para perseguir o povo de Deus. Não era Satanás que estava trabalhando no coração de faraó para perseguir o povo de Deus. O texto diz que era Deus colocando no coração de faraó: persegue esse povo. E o que aconteceu? O maior milagre que eu conheço da Bíblia: o mar se abriu e o povo de Deus atravessou em pés enxutos. Deus nos coloca em situações que a nossa visão no momento parece ser humilhante. Aquele homem recebeu uma cusparada no olho, direta no olho. Nesse caso aqui, Jesus não cuspiu no chão, não, cuspiu diretamente no olho dele. Parece ser humilhante a primeira fase, mas ele está trabalhando. Calma. Depois dessa fase humilhante, ele nos faz ter visões espirituais. Ele viu homens como árvores. Ele vai trabalhar no nosso interior, mesmo na humilhação, tendo mais intimidade com ele, tendo contato com o profundo e sobrenatural. Mas é necessário suportar a humilhação. E depois ele dá o toque dele definitivo e traz a cura 100%. Eu não sei em que momento você está passando. Se você está passando por uma fase que a sua visão está sendo humilhante, está chorando diante de Deus, pedindo para que Deus mude logo o quadro, mas suporta. Sente esse privilégio da intimidade com Ele, de ter um pouco mais dele. Nessa cusparada que esse homem recebeu, ele recebeu também parte do DNA de Jesus. A nossa visão exterior foi uma cusparada no rosto, mas ele recebeu um pouco do DNA de Jesus em seu corpo. Isso abriu a sua visão para o espiritual. Ao exterior pode estar sendo difícil e ruim o que você está passando, mas aproveita,
Desfruta do que o Senhor está abrindo para você. Logo, logo, Ele irá tocar em você, e o toque definitivo irá resolver o que você necessita. A obra será completa 100%. Mas já estou terminando. 2 minutos eu termino. Me deram até 9 horas. 2 minutos eu termino. Depois da cura, Cristo dá uma missão: não entre mais no povoado. Para receber a cura, Cristo tirou ele do povoado. E depois que ele recebe a cura 100%, ele dá uma ordem: não entre mais no povoado. Povoado esse que era conhecido por ser incrédulo. Uma vez que nós recebemos o toque de Cristo, não é mais com qualquer um que podemos nos relacionar. E aqui eu não quero trazer uma pregação de santidade religiosa, dizendo que se afaste dos seus amigos. Não. Nós que recebemos a cura de Cristo, nós sabemos que intimidade nós podemos ter apenas com alguns. Encostar para pregar o Evangelho, nós pregamos para todos, mas para ter intimidade, Cristo está dizendo: você que foi curado por mim, não tenha intimidade com os incrédulos. Não entre mais num povoado incrédulo. Você recebeu um toque de Cristo e tem uma missão: não se relacione mais com os incrédulos, se afaste desse povoado. Nós que passamos por todo esse processo com Cristo, nós temos que ter essa missão em nosso peito, de separação da incredulidade, de separação com quem não deseja se relacionar com Cristo, de separação com quem não crê e não se arrepende diante do Senhor. Cego. O cego, ele viveu todo esse processo de andar com Cristo. Nós vamos ver que a maioria das curas do Senhor não tem todo esse toque, essa intimidade toda que esse cego viveu. Esse cego, ele andou de mãos dadas por uma cidade inteira até sair da cidade com o Senhor. Ele foi carregado pelo Senhor. Mesmo cego, ele estava andando e sendo guiado pelo Senhor. Que desfrutemos dessas maravilhas. Talvez o Senhor ainda não respondeu como você deseja, mas a resposta imediata dele é te dar mais dele para você. E será que você tem aproveitado? Será que você tem desfrutado dessa intimidade maior com o Senhor, a qual Ele tem te dado? Quando Deus Ele me deu essa palavra, que eu estava orando e pedindo, Deus Ele me fez viver experiências extraordinárias no sobrenatural, na minha vida espiritual. Deus Ele se revelou de maneiras profundas a mim, e eu me alegrava naquele momento. Mas quando eu voltava a pedir, eu questionava o Senhor: porque o Senhor não faz nada? Ele me respondeu na palavra dele: eu estou contigo, eu estou andando contigo, eu estou te dando mais de mim, e você quer apenas ação. Ele está te dando mais intimidade, e nós queremos rogar apenas a ação dele, resolutiva. Que venhamos desfrutar dessa intimidade do Senhor nos momentos de adversidade. No final nós vamos louvar a Ele, perplexos e nos perguntando: quem é esse que respondeu os meus desejos e os meus anseios? Mas só vamos desfrutar e louvar dessa forma se tivermos paciência para viver todo esse processo ao qual Ele nos coloca. Amém? Assim agradeço minha oportunidade no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, meu irmão, pela palavra que o Senhor
colocou em seu coração. A água abençoada que o pastor... Gente, glória a Deus pelo dia de hoje, glória a Deus pela vida de vocês. Eu fico feliz porque quem aqui está é porque Deus assim quis. Então, quem não está, como o pastor diz, não perdeu, mas deixou de ganhar. Então, eu dou glória a Deus pela vida de você, meu irmão. Uma palavra... Eu estava precisando, particularmente falando, precisando ouvir, porque as dificuldades que a gente passa no dia a dia e a gente quer mesmo esse toque, quer logo a cura, quer logo... Porque Deus, Ele é Deus do impossível. A gente vê aí, Deus curou um cego, como não pode resolver logo essa questão? E às vezes a gente precisa realmente desfrutar do processo, mas é difícil para a gente entender o que... Porque a gente quer sair, a gente não quer continuar. Mas Deus, Ele vai tratando. E esse cego, ele fez todo esse caminho, todo esse percurso de mãos dadas com Cristo. E você está passando por esse momento e Deus está com você de mãos dadas. E na hora que você sair, ele fala: não retorne para onde eu te tirei. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Eu queria saber o resultado de hoje, sabe? Esse aí. Consegue, Ramon, saber aí agora, né, o resultado da Federal, para a gente dar o resultado aqui da rifa? Rapaz. Ó, uma lagosta média, foram 2 peixes, totalizando 1,8 kg. Não foi? E mais 1 quilo, mais um pouco, não foi? Pronto. Deixa só o Ramon me confirmar ali o número, gente, para poder a gente passar o resultado. Eu fico feliz. Claro, a gente sempre tem um objetivo, né? A gente fez a rifa querendo, pelo menos eu, quando eu faço com o objetivo de preencher toda, né? Sem números, a gente preencheu 44. Ó, o número foi 54. Eu só vou conferir aqui quem foi o abençoado. Eu mandei para você, não foi? 54. Teve um vencedor. 54. Foi Laís, vai comer lagosta. De rico. Tá vendo você? Deus abençoe. 54. Vamos ver se pagou? Pagou sim. Glória a Deus. Vai multiplicar aí, vai ser o ano todo essa lagosta, você vai ver. Vou fazer uma rifa pra mim com essa lagosta. Glória a Deus por isso, gente. Nosso objetivo, eu coloquei lá, a gente quer comprar a mesa de luz para poder a gente um ponto de luz para ficar melhor aqui a iluminação e tal. E a gente também tem um objetivo de comprar, como é o nome daquilo? Foden com um emblema da juventude, assim. Banner, isso. Um banner aquele de lona com o emblema da juventude, porque se a gente for, provavelmente o culto de rua, para a gente ter um fundo atrás. E a gente também tem o objetivo de comprar o retroprojetor. Lógico, a gente vive por fé, então a gente está esperando que o pastor forneça tudo, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos trabalhar, fazer a nossa parte, e Deus assim o abençoe e Ele vai nos abençoar.
No máximo é isso, gente. Eu agradeço, tá, a presença de todos e que o Espírito Santo de Deus continue abençoando vocês. O pastor mandou passar logo para vocês a nossa próxima programação. Desde já eu vou convidar o nosso ministro ali da Palavra de Deus para estar pregando no nosso congresso. Alguém sabe a data do congresso? Outubro. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Desde já, o irmão pode estar escolhendo uma data, 13, 14 ou 15, tá? 13, sexta, 14, sábado, 15, domingo. Certo, a gente vai estar estudando o tema e aí eu mando antes. Geralmente um mês antes eu mando para você. Aí o irmão pode estar escolhendo uma dessas datas. Veja, né, a sua programação e tal. E aí você pode também trazer sua igreja e quiser fazer coreografia, apresentar louvor. Tá aberto, tá? A gente abre isso. O nosso próximo culto é em julho, ou seja, mês que vem. A data é 8 de julho. Então, anotem desde já, 8 de julho. Faça o convite, né, aos parentes de vocês, amigos, no trabalho, 8 de julho. Então, se vocês avisarem com um mês de antecedência, a pessoa só vai ter que dar uma outra desculpa, né, para não vir. Agora o pastor vai dar dando a bênção apostólica. Gente, tem a acarajé lá embaixo ainda, né? Ainda tem? Tem a acarajé lá embaixo. Quem quiser comprar, fica à vontade. É da igreja, é bom que ajuda. O pastor vai dar. Glória a Deus. Fala mais um pouco o que? Já está tudo falado. Arley, muito grato pela sua vinda. Genildo acabou de te fazer o convite. Você olha a agenda aí, sabendo que vai ser abençoado pela graça do Senhor. É pregador caro, viu, Genildo? Glória a Deus. Amados, a gente fica feliz por tudo que aconteceu. Às vezes não entendemos porque a maioria dos jovens não estão aqui, né? A maioria, quer dizer, não está a outra parte. Mas a gente não sabe o que está acontecendo, Deus sabe de tudo, de todas as coisas, né? E como a gente costuma dizer aqui, não veio, não pode não ter perdido, mas deixou de ganhar. Deixou de estar conosco, deixou de estar partilhando, deixou de estar brincando. Eu tenho certeza que hoje o melhor lugar seria estar aqui, na presença do Senhor, louvando e engrandecendo. Laís, se a próxima dinâmica for dar algum tipo de brinde, me avise antes. Eu estou cansado de ver você dar pirulito, queimadinho de café, essas coisas. O povo não quer se manifestar. Mirinha mesmo, ela sabia todas as músicas, mas Mirinha não gosta de pirulito. Ramon me falou. E para ela não ter que ganhar e dar a Ramon, ela não veio. Né? Porque Ramon, ele está estudando música, ele tinha que saber as músicas. Sim. Vitor e Luan, né? Você sabia alguma música daquela, Luan? Sabia? Mas não pode mentir não, Luan, você disse que não sabia. Agora você sabia? Deus te perdoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Para vocês que não o conhecia, esse é Mateus, meu neto. Gosta de microfone, mas ainda não fala. Se ele desse um glória agora, sem antes ter falado uma palavra milagre, aí já todo mundo fica aqui a noite de vigília. Amém? Fecha os olhos. Nossas irmãs que vieram da intercessão, muito grato. A gente precisa de vocês. A gente sabe que a outra parte está lá embaixo agora no evento do acarajé, para estarmos contribuindo com o aluguel, mas as senhoras estiveram aqui sustentando em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento te agradecemos, ó Senhor, por tudo que o Senhor nos permitiu viver neste momento, pela vida de cada um, Senhor, que o Senhor conduziu até o teu templo, para ouvir a tua palavra, para ouvir os teus louvores, para estar, Senhor, doando um pouco de si para a tua obra.
Obrigado, Senhor. Dai sabedoria e estratégia, Senhor, e sustenta a vida do Genildo e da Márcia, a qual estão com incumbência, ó Pai, de estar liderando esta juventude. Vai dando, Senhor, cada dia, Pai, uma ideia nova, uma estratégia nova, para estarmos nos relacionando uns com os outros. Oh, Senhor, o culto é de jovem, mas na Tua presença todos nós somos jovens, porque o Senhor nos olha como filho, filho amado. Então, ó Pai, que nos próximos cultos todos possam ter sentido a vontade que nós sentimos de estar aqui. Mas, Senhor, eu tenho certeza que tudo que foi feito aqui foi para a honra e glória do Teu nome. Foi para louvor, Senhor, da Tua graça, da Tua majestade. Agradecemos e oramos pela vida do Arlen, ó Pai, a qual o Senhor nos conduziu, trouxe até aqui para falar da Tua palavra. Leva-o, ó Pai, da mesma forma que o Senhor o trouxe, debaixo da Tua santa proteção, e que ele possa sentir a vontade de estar conosco nas próximas vezes. E de igual modo, ó Senhor, nos deixa capacitados para, quando ouvir o convite, estarmos na igreja dele, ó Pai, fazendo o que o Senhor nos ensinou, congregando e nos relacionando como irmãos. Obrigado também, ó Pai, por cada visitante, a qual eu não citarei o nome, mas o Senhor conhece. Abençoa de igual modo, abençoa da mesma forma. Sairemos daqui agora por questão de horário, mas nunca da Tua presença, porque somos como arcas vivas na Tua mão, e aonde quer que nós estejamos, o Teu Espírito estará conosco. Aonde quer que chegamos, ó Pai, o Teu Espírito estará conosco. Aonde quer que colocarmos as plantas do nosso pé, este lugar seja invadido, inundado da Tua graça, porque nós somos as cartas vivas, escritas pelo Teu dedo, como foi dito na Tua palavra. Somos árvores em Tuas mãos, e como árvores, o Senhor espera que nós possamos dar frutos, e frutos dignos de um arrependimento. Oh, Senhor, todas as nossas orações aqui neste lugar são ouvidas, e por isso já podemos Te agradecer antecipadamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus, que esteve conosco esta noite, estava ontem, estará amanhã e até que Ele volte, nos conceda uma noite abençoada, uma semana cheia de graça, um culto de amanhã, Senhor, cheio de novidades e esperança, porque sempre estaremos na Tua presença, pela Tua rica misericórdia. Glória a Deus! Aleluia! Vamos para os nossos lares.